gente vai para um assunto importantíssimo. Alerta! No verão, temperatura alta, a gente sabe que gastroenterite pode acontecer e que a gente tem aí uma virose, né, rolando. Inclusive, vou ler uma nota para vocês, porque é sério, né? As autoridades de saúde, gente, informaram que há um aumento bem significativo de casos de virose gastrointestinal em diversas cidades do litoral. Olha, nos primeiros dias de 2025, Santos relatou 273 casos de virose atendidos nas unidades de emergência. Já durante o mês de dezembro de 2024, mais de 2.200 pessoas buscaram atendimento por sintomas similares. E a gente observou muito, né? Agora, realmente, na virada de ano, e o que chama mais atenção é que com o calor, como é que a gente faz, né? Com a contaminação, com os alimentos, a gente não sabe se os alimentos ali, eles estão bem conservados, a água, né? Que também pode estar contaminada, e aí o caso ficou bem grave. Então a gente vai contar mais uma vez com elas na nossa pauta, a doutora Vanessa Prado, cirurgiã do aparelho digestivo, bem-vinda. Sempre um prazer recebê-la. Muito bom estar aqui no começo do ano. E nossa querida Edivânia Soares, que é nutricionista, bem-vinda também. Muito obrigada. Prazer em recebê-la, você que fala, né, a gente abordou pautas como essa em outras situações, para falar realmente como é que a gente conserva esses alimentos, né, Edivânia, porque não é simples assim, gente. Vamos começar entendendo o porquê, então, essa ligação com o verão, a alta temperatura e a gastroenterite, doutora. A gastroenterite, né, é bom a gente esclarecer o que é, né? É a inflamação, a infecção do aparelho digestivo, né? Principalmente do estômago e do intestino, que acontece aí por vírus, bactérias, causando todos esses sintomas, né? Diarreia, febre, vômito, que a gente vai estar falando. O verão piora toda essa situação por causa da conservação dos alimentos e da propagação desses vírus e bactérias. Tá. Às vezes, em coisas sutis, né, que às vezes nem passa pela nossa cabeça, um pano de prato sujo passado na mesa, o gelo, o toque de mão, levar na boca, tudo isso acaba prejudicando e disseminando essa gastroenterite. Acho que por isso dessa calamidade toda, né? Puxa vida. São muitas pessoas num calor absurdo, a gente nunca sabe se o prato está sendo higienizado, se o copo está sendo higienizado. Não é só, né, a areia da praia, a água do mar, mas todos esses mínimos detalhes, eles acabam propagando essa infecção. Puxa vida. E aí, falando da questão dos alimentos, né, Edivânia, a gente tem que ter cuidado com grupos de alimentos mais do que outros, né? Peixe, por exemplo, com esse calor todo, que medo, né? Tem que tomar cuidado. A exposição desse alimento, o tempo que ele está ali em exposição, do preparo até o servir, o consumo, ou mesmo assim, numa praia, tá passando, né? Então tem o camarão, tem a batata, tem o queijo. Só que assim, a exposição, a conservação desse alimento, a temperatura que tá para essa bactéria ela proliferar. Entendi. E como que isso acontece dentro do nosso organismo. E não só isso, tá ali, de repente, um milho cozido. A gente tem um milho aqui. Mas assim, tá ali o milho cozido. Então assim, você fala, a água tá fervendo, não tem problema nenhum. Só que assim, a mesma pessoa que te entrega o milho, ela pega o dinheiro. Exato. Né? Então assim, pagou com Pix celular, mas assim, celular totalmente sujo, essa pessoa vai lá e pagou, ela pega aquele pincelzinho, vou passar no milho. Entendi. Então ele vem com a mão contaminada, ele contamina aquele pincel, aí automaticamente aquela pessoa consome, a bactéria tá ali, ela passa para esse alimento. Então, vai indo. Então, Olha uma só. cascata. Porque a gente tem a impressão que a contaminação vem do alimento que está estragado, mas não, é tudo. É a cascata. Exatamente. Desde a higiene, né, do local, ou às vezes aquele pano de prato que você acha que troca uma vez na semana, que está errado, está totalmente contaminado. O copo, né, às vezes só o ato de você lavar o copo, até a contaminação, a conservação do alimento. E em surto, assim, para você rastrear, é muito difícil. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prevenir. Prevenir é muito melhor do que remediar. Então, o que a gente pode fazer para poder não estar nisso? Porque você não pode viver numa bolha. A gente tem que lembrar você tá na praia, né? da higienização da época da pandemia, Sim. né? Limpar as mãos o tempo todo. Exatamente.
nesse caso? O problema é que não só basta a gente levar o nosso alquinho gel. Falando da situação atual, né, que virou uma calamidade, né? A gente depende da areia da praia de estar bem conservada, das pessoas jogarem o lixo no local certo, da barraquinha que tem uma água boa para higienizar talher, prato. Você passa o álcool, ótimo, a gente está fazendo a nossa função, né? Mas e os demais, né? Então, tudo vai nessa cascata que vira essa calamidade. Os sintomas são gravíssimos. Então, vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Quando a gente fala até da gastroenterite, doutora, que você comentou, independente se ela vem por um vírus, por uma bactéria, os sintomas são esses. Os sintomas básicos dor de cabeça, indisposição, dor abdominal, tá? O vômito, a diarreia e até o quadro febril, geralmente dá mais para contaminação de bactéria, que é o peixe cru que foi contaminado. E aí dura mais ou menos de 3 até 7 dias pode durar, né? E tem que ficar muito atento, porque criança e idoso desidrata muito rápido, que aí é o momento de estar levando aí para o hospital, para um pronto-socorro, pedir ajuda. Precisa, né? Porque pode ser que só com a hidratação, né? A gente tem que ter água de coco. Exato. Não seja suficiente, porque a pessoa pode estar eliminando, né? Porque às vezes não parece, mas elimina tanto eletrólito, né, na diarreia, no vômito, que às vezes a gente não consegue repor o suficiente para manter o nível celular estável. Entendi. Então, um copo às vezes não ajuda, você já perdeu tanto que acaba dando esse mal-estar mesmo. E quem está na crise, desculpa, tem que ter uma alimentação também bem equilibrada. Porque não dá para parar de comer, né? Exato. E aí entra o quê? Essas pessoas que estão desidratadas, elas não têm o apetite. Não tem, Ou acaba com enjoo. E aí desidrata mais ainda. E o que eu ia até pontuar o primeiro ali, a desidratação, a diarreia, o vômito, a febre. Só que pacientes que são hipertensos, né? A gente começa a pegar um quadro de pacientes descompensa. Exatamente, começa a descompensar tudo. Então é muito mais sério do que a gente imagina. Porque assim, eu consumi, está contaminado, tem uma diarreia e pronto. Mas não é assim. Não, e dentro do nosso organismo não para. Porque não tem remédio? Tem remédio? Tem que esperar o Na tempo verdade, do quadro? tem a hidratação e os sintomáticos, né? Que é para você cortar o vômito, refazer a flora bacteriana do intestino. Mas um remédio para parar, assim, não. Tem que esperar o tempo tem ali que esperar. do vírus O da bactéria, né? Muitas vezes você tem que tomar antibiótico. Ou um antibiótico para refazer também a flora, reestruturar toda essa mucosa que é danificada aí por essa infecção, ou até ir no hospital para tomar na veia, nos últimos casos. Eu vou aproveitar já colocar a perguntinha do público e a gente vai mostrando aqui, porque já tem opções saudáveis, simples, bacanas, assim, com tudo bonitinho para você levar para a praia, para não correr o risco, né, de voltar aí com contaminação. Tem perguntinha na tela. Obrigada, Paty, um beijo. A gastroenterite pode causar sangramento ao evacuar? Pode. A gastroenterite, ela danifica toda a mucosa aí do cólon. Essa mucosa fica tão friável que pode dar um sangramento. Ou também inflamar, se você tem algum problema na região ali do ânus, do reto, que são as hemorroidas, que podem acabar se inflamando por tantas idas ao banheiro. Ai, doutora, pois e com criança é mais complicado ainda, né? E nessa hora a gente tem que colonizar o nosso intestino. Então, consumir os lactobacilos, usar glutamina a favor para reconstruir toda essa flora e automaticamente você, né, cessar. Então, glutamina e lactobacilos. Exato. Começou com o quadro de diarreia, já inserir para ajudar. E diminuir aí o consumo de fibras também, para não soltar mais o intestino? Então, não necessariamente, porque o que acontece também? A fibra, ela ajuda as bactérias a se desenvolverem. Ela é um alimento para essas bactérias boas se desenvolverem. Então, assim, eu preciso de colocar os prebióticos para os probióticos. Então, é importante. Senão não vai adiantar nada colocar só os probióticos, É aquilo que a gente sempre fala, o equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Que é
filezinho de frango grelhado. Conta pra gente um pouquinho aí. Então, aí nesse caso, pode colocar o filé de frango grelhado, até mesmo folhas, preferir o arroz integral do que o arroz branco, porque ele também vai ter um pouco mais do magnésio para poder melhorar esse processo de desidratação. Legumes, tanto cozido quanto cru. Então, assim, fazer esse sinergismo nutricional mesmo, não só uma única fonte. Ah, é importante consumir, de repente, broto. Só broto. Não. Né? Fazer o sinergismo justamente para você colonizar de formas diferentes e restabelecer o intestino. E eu entro muito assim, quando a gente fala do intestino solto, diarreia, eu falo que quando vai para uma contaminação viral bacteriana, o intestino ali é a porta, gente. É a porta da saída, assim, saiu estranho, pode olhar. Então, eu sempre falo da escala de Bristol, porque assim, saiu mais estranho, o que eu preciso fazer para voltar para o 4? Porque assim, tá todo mundo numa casa, tá com a contaminação, a chance dos outros pegarem é grande. Às vezes usa o mesmo banheiro, os mesmos jogos. Então assim, para você contaminar é muito mais fácil. Então assim, opa, o meu tá no 5. Né? O meu tá no 6, aí você vai moldando. Acho que tem até pergunta sobre isso, né? Então, vamos lá. Na tela, olha lá. Além de muito ruim, né? Gustavo, obrigada, um beijo pra você. Por que as diarreias são mais comuns no verão? É um quadro extremamente, enfim, que detona, né? Sim. É que no verão todo mundo vai mais pra praia, né? Tem essa superpopulação, né? Areia, água do mar, barraquinha, e a contaminação dos alimentos ficam mais fáceis, porque é difícil conservar, às vezes, na temperatura adequada. Cada alimento tem o seu point aí de temperatura, né? O peixe tem que tomar super cuidado. Então, acho que essa conservação no verão é mais difícil. E é muita manipulação, que nem a gente falou. É o queijinho sendo feito, é porque tá queimando lá, tá no quentinho que tá adequado? Não, será que tá na temperatura adequada? Será que ele começou a ser manuseado de forma adequada? Entendi. E aí acaba contaminando, não tem jeito. Não, e a criançada que gosta daquele que tem, como chama aquilo? Raspadinha? Raspadinha. Então, qual a qualidade do gelo? O gelo é muito preocupante, né? E a água. Muito preocupante. Exatamente. Não e, pode... e não só pensando, né, o gelo, um exemplo, congelou, você tem uma perda. Não é, ela tá ali. Tá então, ali, depende né? A do bactéria jeito que você, está ali. do jeito que você faz a exposição. Então, qual que é a água que você faz esse gelo? Tá. Sim, isso a gente precisa olhar também. Gente, pelo E amor de Deus. o tempo e temperatura. Tanto o tempo de procedimento do processo do alimento para exposição e o tempo da exposição e o tempo da exposição e do armazenamento. Então, eu tenho 3 etapas para poder controlar. Não é fácil. Não é. Por isso que né, os números aumentaram. Tem mais perguntinha, olha lá, aproveitem. Obrigada, Camila, um beijo. Meu irmão pegou a virose no Guarujá e todo mundo em casa ficou doente depois. Como evitar passar para a família que mora junto quando alguém então fica doente? O principal é a higiene do ambiente, né? Infelizmente tem que lavar muito bem o banheiro, porque se for uma virose como o rotavírus, acaba passando para toda a família. Não usar o seu talher e dar também de comida para as crianças, que às vezes acontece na mesa familiar. Cada um tem seu copo, seu talher, seu prato, lavar 2 vezes por dia o banheiro, trocar a toalha, cada um da família tem a sua própria toalha de rosto. Isso é super importante. Parece uma besteira, mas é nesses mínimos detalhes que fazem a diferença. Nesse caso, pode ter a contaminação também pela enfim, partículas por conta da saliva, tudo isso. Tudo isso. Então, o ideal até máscara se tiver um doente, pode usar máscara em casa também. E outra coisa, água quente na louça. Isso. Então, às vezes, lava tudo com água quente. Você vai passar o detergente, só que assim, tá ali na esponja. Entendi. Então, assim, você tá, às vezes, espalhando ali também. Então, a água quente, ela funciona. Gente, é muita coisa. Porque foi o que eu falei no início da pauta. A gente tem a impressão que é algo que a gente comeu que estava ali estragado. Todo mundo pensa, não, comeu um negócio estragado, comeu um negócio... Não é. Então, a gente está falando de vírus aí que contaminam, né? Que estão nos lugares, que pode estar nas mãos, pode estar na roupa, pode estar no banheiro, enfim, e que isso espalha. Exato. Agora, para ter o diagnóstico certinho, então, assim, né, vamos colocar essa situação. A pessoa começou, né? Tem um monte de gente que deve estar nos assistindo que está na praia nesse momento, que quer se prevenir. Começou a sentir algo, o que fazer nesse primeiro momento?
Tem que regular a dieta, né? Que nem a Edi falou, se hidratar bastante com isotônicos para repor os eletrólitos que estão sendo perdidos, tá? Não forçar a comer, porque todo o aparelho digestivo vai estar sensível e o estômago também não vai conseguir receber grandes volumes de alimento. Importante. Então, respeitar e observar, principalmente língua seca, se o lábio está pegando, se o olho está ficando seco, se em idoso a mão fica mais pegajosa, principalmente em diabetes descompensado. Então, reparar tudo isso. Se você está conseguindo manter esse quadro em casa, dá seguimento só com os sintomáticos, remédio para evitar vômito, para tirar gases, evitar cólica. Se isso não está melhorando, ou seja, 8 diarreias por dia, 3 vômitos, já é um quadro que está ficando mais arrastado, aí tem que procurar ajuda. E uma simples conversa com um médico, com um especialista no pronto-socorro, já faz o diagnóstico com um exame de sangue e já é medicado com remédios mais específicos. O ideal é ter o exame de sangue, então, para ver se tem bactéria, né? Isso. Mas eu acabo sempre falando, o primeiro sintoma, eu falo toque de recolher. Vamos fazer um checklist do que precisa mudar, do que eu estou fazendo isso aí. e o que eu preciso mudar. Então, assim, esse toque de recolher que eu brinco com esse, né, uma forma, tipo, com o paciente parar e dar aquela... Porque realmente precisa recalcular, né? Exatamente. Não se expor ao sol, ficar ali quietinho, né, repousando. E entra muito assim, pô, tô na praia, tá todo mundo com virose, isso não vai me pegar. Pegou. Ah, mas eu tô na praia, tô de férias. Então, Quero assim, aproveitar. Quero aproveitar. Não, e assim, a saúde em primeiro lugar, né? Na saúde a gente faz tudo. Porque se pega um quadro bem grave, detona realmente. Acaba com as férias, né? Vamos colocar na tela? A gente separou algumas dicas, então, para ajudar o pessoal de casa. Então, dicas importantes para prevenir a gastroenterite no verão. Higiene pessoal, que as meninas aqui estão batendo nessa tecla, então não dá para descuidar. Cuidados com alimentos. Consumo de água. A água, gente, tem que tomar muito cuidado mesmo, principalmente quando a gente fala dessa questão aí do litoral. E agora vamos falar de diquinhas do que a gente pode então consumir na praia, o que a gente pode levar. Pode, né? com certeza. Vamos prevenir assim também. E eu sempre falo, a primeira ponte aí para contaminação, né, para uma virose, coisa e tal, para você proliferar isso, é o manipulador. Então, que nem eu falei no exemplo no começo do milho, isso acontece com vários outros. Vou comprar uma água, a mão dessa pessoa. Então, assim, o que você pode trazer com você? Eu acho que isso funciona super bem nessa dica. Tá legal. Vai fazer uma térmica, eu gosto de colocar tanto a água congelada e a aguinha de coco congelada de caixinha. Já deixo antes congelada e coloco dentro porque ela funciona como gelox. Entendi. Quando eu for ela consumir, ela tá geladinha e isso vai ajudar a conservar a temperatura dos outros alimentos mais perecíveis também. Legal. Então dá para poder fazer isso, ele tem um alimento mais fresquinho ali, né? Sim. E quando a gente fala praia, petisco, a gente tem as oleaginosas que a gente pode levar num saquinho, tá bonito isso, Não, e é apetitoso, Gostei, né? Ó. Pegar as frutas secas, posso uvar passas? Pode, mas assim, ali eu tô com uma. Então assim, a porção isso é melhor, que você vai levar isso à boca. Então, a higienização, o álcool em gel antes, exatamente. E assim, esse alimento. Então, eu tenho a bananinha doce, que é uma porçãozinha ali, eu desembalo, pronto, guardo o meu lixinho e consumo esse alimento de forma mais saudável. Né? O damasco pode? A uva pode, mas ele é o pequenininho, então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Essas miudezas. Poderia uma uva, né, que nem eu nem trouxe aqui, mas assim, ela é um miudinho também. Entendi. Mas a gente tem tomate cereja, que pode carregar. Sim. Que ele por si só já é um alimento que vai te segurar. E as frutinhas? Não, fruta fácil, a própria fruta. Então a gente tem aquela frase clichê, desembale mais, né? O descasque mais, mas desembale menos. Então assim, a própria embalagem da fruta já tá ali. Já tá pronta, então assim, né? não, vou pro industrializado, pipoca, super saudável. Então assim, é o creque-creque. Então dá para consumir isso de forma muito fácil. E eu trouxe também esse tipo de queijinho, que ele pode ficar 5 horas fora da geladeira. Isso é legal. Então assim, quero algo mais salgado, tipo, uma textura mais do... Queijinho, tá pronto. Eu gostei dessa ideia, porque daí cada um tem o seu, ninguém fica mexendo no que o outro também vai comer. Agora, alertas, maionese nem pensar, né, menina? Nem pensar. Gente, ovo, tomar cuidado Tomar com o super ovo cuidado. também, né? Os peixes que a gente comentou, carne.
A carne né? tem que ser bem passadinha, né? não E dá a maionese, a gente fica atento assim, que não é só a maionese, né? É aquela porção de camarão que pede, ou franguinho, aí vem de brinde o molhinho. O molhinho, É o molhinho molhinho. tártaro. É. Lembra? Molhinho tártaro ali do lado. Cuidado. De molhinho. Cuidado com os molhinhos. Dá tempo, Glaucio? Tem perguntinha, né? Vamos colocar a perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente. Fran, obrigado, um beijo. Quando vamos cozinhar um alimento, podemos usar a água da torneira e ferver, ou melhor, usar água mineral nesse fim de ano aí na praia? Eu sempre uso água mineral. Mineral, também. né? Sempre água mineral. Gente. O controle, eu falo que tem um volume muito alto agora. Então, qual que é o controle que se tem? Melhor não arriscar. Exatamente. Exato. Por isso que eu falo, a aguinha você levar assim. Ah, eu vou pegar água ali na praia. Só que assim, ele te deu a água, você vai abrir. Em casa você lava essa embalagem para você guardar no congelador. Sim. Então você tem uma água que está assim, higienizada de forma correta, mesmo sendo uma água mineral dentro. Tá. Mas a exposição de eu abrir, colocar minha mão suja, você entendeu? Já E contaminou. consumir. Agora, se eu tô fazendo em casa ainda, tipo, é água filtrada, não Ô, tem. gente, e olha, a gente fala, não, mas eu não tô no litoral, tá tudo bem. Não, Não, as não é pessoas assim. Estão vindo. É isso, elas período vão de voltando incubação e aí. tal, e vai, né, uma hora isso também. E outro, o que a segue gente está pra outros falando lugares. deveria ser o nosso dia a dia. Dia a dia. Os cuidados do Agora dia a tá dia. ruim por conta do calor, essa disseminação mais grosseira que teve na praia. Mas isso aqui é o ideal para o nosso dia a dia, né? Exatamente. Cuidado. Não, e assim, pensando em lanchinho, é muito mais saudável você ter isso, levar na sua térmica e pronto, do que você consumir ali um monte de alimento que é fritura, Sim. que assim, tá Sem dúvida, sem dúvida. sem controle higiênico sanitário, nessa exposição. Então assim, a pessoa tá vendendo, tem a parte, né, como que é o banheiro que ele usou, tá ali, então assim, não dá, gente, não é E viver eu numa acho que bolha. assim, quando o negócio cresce, aumenta e Sim. realmente fica sério, não adianta. Tem que, né, sim, tem com que certeza. exagerar nessa prevenção. Tem mais perguntinha, olha lá. Vamos ver. Obrigada! Ai, quem que é o Cu, né? Você é bonita, nosso fã-clube. Beijo pra você, querido. Nos casos de diarreia leve, moderada, quais chás podem nos ajudar a melhorar esse quadro? Ai, boa pergunta. Eu sempre falo, né, a respeito do chá de camomila, né, que é ótimo. Toda vez que eu venho aqui eu falo do chá. Chazinho de camomila vai muito bem. O chá Nossa, de é camomila ótimo. e o chá de hortelã. Hortelã São bom dois também. chás que vão ajudar na parte de gases e são antifúngicos também. Ah, E tem o chá legal. de funcho, que vai ajudar no processo da digestão. Ai, Então que dá bom. para poder utilizar esses chás e dá para fazer o suchá também. Ah, é com um pouquinho de fruta. Exatamente, Sim. porque aí você tem a fibra Tá, da da fruta fruta. para poder melhorar esse alimento para as bactérias boas. Mas vamos lembrar as frutinhas que prendem, as frutinhas que soltam para quem tá no quadro, né? Isso é importante, né? Porque é muito desagradável, né, gente, a diarreia. Então vamos lá. A maçã sempre é bem-vinda. A maçã né? bem-vinda com casca, né? Bem higienizada. Sim, a banana também faz muito bem, né? O abacate a gente pode utilizar também, por Tá. mais que ele tenha gordura e que o pessoal fala, pode soltar o intestino, mas ele faz a massa. Ah, então, que bom, pode ajudar também. Isso ajuda, Ajuda. também. E mesmo se a gente for pensar o mamão solta o intestino, mas ele tem enzima Entendi. que melhora o processo de digestão. Então, o Ameixa abacaxi... não, né? Ameixa Não, segura. a Ameixa dá uma- Ameixa não, gente. Ameixa Ameixa deixa, segura, dá ameixa uma deixa. segurada. Ameixa deixa, Essa não dá. porque ela é mais E laxativa ela vai mesmo. aumentar também, a ameixa, a questão dos gases. Ah. Então as pessoas às vezes, tipo, usam a água da ameixa para poder soltar o intestino. E aí piora os gases. Piora então os assim, melhora uma gases. coisa e piora a outra. Então não, Entendi. você tem que equilibrar. Uma aula, hein, gente? Ó, não dá pra errar. Tem mais perguntinha? Dá tempo. Olha lá. Obrigada, Renata. Um beijo. A virose gastro pode evoluir para uma virose respiratória? Não, muito difícil. São vírus realmente do aparelho digestivo, a não ser que sua imunidade caia tanto e aí seu organismo fica mais suscetível para você ter outras coisas ou complicações, mas não tem nenhuma relação. Porque como derruba mesmo, outras coisas, Outras né? coisas E podem- outras bactérias ali também. Exato, tomou aquele ventinho mais gelado, já não estava bem, às vezes pode acontecer uma gripinha, mas não tem relação. Tem mais perguntinha.
Obrigada, Ká, um beijo. Podemos pegar essas viroses somente pelo contato físico? Sim, pode sim. Inclusive na areia também, né? De você cumprimentar outra pessoa com a mão suja, levar a mão suja na boca. Tudo isso pode acontecer. É que a gente tem a impressão que a contaminação dessa forma, ela acaba virando algo respiratório. Acho que por isso fizeram a pergunta. Mas não, ela pode ir para o intestino. Sim. Ser um vírus. Sim. Vírus é vírus, Vírus né, é gente? vírus, sim. Vírus é vírus. Não. E aí juntou com calor. E às vezes o que acontece? Você pode, de repente, ter o sistema imunológico mais fortalecido. Mas assim, você já teve o contato com uma pessoa, daqui a pouco você vem com contato com outra pessoa. Entendi. Consumiu um alimento. Então, assim, é a somatória também dos fatos, né? E isso a gente precisa olhar de uma outra forma. E ainda na praia, que as pessoas ficam lá tomando sol o dia todo. O sol dá uma baixada na imunidade também, né, gente? Agora, água de coco a gente não comentou, mas muito bem-vinda nessa hora também para hidratação. Muito bem-vinda. Pode. Às vezes a gente não tem ideia de quanto líquido que a gente perde ali na exposição solar e acaba não repondo de forma adequada. Tá. Então só isso já te deixa suscetível para ter N tipos de problemas de saúde, não só a gastroenterite. E a água de coco, o que acontece? Ela vai repor a sua hidratação de uma forma natural. Então, às vezes as pessoas acabam usando o isotônico em determinados momentos, ok, mas assim, você vai usar o isotônico com corante. Com conservante. Então, isso também não é saudável. Porque já tá ali machucadinho, ele vai agredir demais. Exatamente. Aumentar mais ainda. Então, a água de coco, né, que a doutora falou, sempre é bem-vinda. É isso. Aí a Glaucia acabou de me dizer que a gente já tem pauta marcada para falar de isotônico, né? Logo mais, porque é importante também entender como a gente faz boas escolhas. Sim. Mas eu acho, gente, que ficou muito claro aqui, né, a mensagem, né, das nossas queridíssimas, né, da área de saúde, para a gente levar isso para o ano todo. Então vamos aumentar um pouquinho essa questão da higiene, lembrar, né, como a gente fazia na época da pandemia, porque o tempo vai passando, a gente parece que vai perdendo. Não, o álcool gel sempre do lado, toma cuidado com a água, presta atenção na alimentação e, se precisar, corre para o hospital, pronto-socorro, né, para cuidar do quadro. Tem Meninas, que conscientizar, né? É. Prevenir é melhor que remediar. Exato. Sempre. Espalhem, compartilhem essa pauta que vai estar lá no YouTube. Doutora Vanessa Prado, cirurgiã do aparelho digestivo. Você encontra no Instagram, @doutora_Vanessa Prado. Tudo junto, obrigada sempre. Prazer sempre estar com você. Edivânia Soares, nossa nutricionista também queridíssima, sempre com a gente. Obrigada. Feliz ano novo. @NutriEdivânia Soares lá no Instagram. @NutriEdivânia Soares. Já encontra.